O aquecimento global é real? Até que ponto as atividades humanas contribuem para as alterações climáticas? Existem interesses econômicos por trás da discussão sobre o aquecimento global? Vem comigo que neste vídeo eu vou te explicar tudinho sobre esse tema tão polêmico, mas muito interessante: o aquecimento global. Antes de mergulharmos nos argumentos a favor e contra o aquecimento global, precisamos entendê-lo. Para resumir em poucas palavras, o aquecimento global é o aumento gradual da temperatura média da atmosfera terrestre, principalmente devido ao acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera. Esses gases, como o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso, retêm o calor do Sol, causando assim o aumento da temperatura na Terra. É sempre importante analisar as evidências científicas que sustentam a teoria. Muitos cientistas e pesquisadores concordam com a teoria do aquecimento global e apresentam argumentos sólidos. Eles destacam algumas causas principais que contribuem para o aumento da temperatura média da Terra, e uma das principais causas é a queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural, que são usados para a geração de energia em transporte e indústrias. Essa queima libera grandes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera, aumentando a concentração deste gás de efeito estufa e contribuindo para o aquecimento global. Além disso, o desmatamento e a destruição de florestas também desempenham um papel significativo no aquecimento global, porque as florestas atuam como sumidouros naturais de carbono, absorvendo o dióxido de carbono da atmosfera por meio da fotossíntese. Com o desmatamento, a capacidade das florestas de absorver carbono é reduzida, resultando em maiores concentrações deste gás na atmosfera. Um outro fator também importante do aquecimento global é a emissão de gases de efeito estufa proveniente de atividades industriais, como produção de cimento e queima de resíduos. Essas atividades liberam gases como dióxido de carbono, metano e óxido nitroso que contribuem para o efeito estufa e o aquecimento global. Diversos estudos realizados por cientistas ao redor do mundo têm fornecido dados concretos sobre o aumento da temperatura média global ao longo das últimas décadas. Um dos principais métodos utilizado para monitorar as mudanças climáticas é a medição de temperatura. Redes de estações meteorológicas espalhadas pelo planeta coletam dados de temperatura regularmente. Essas medições têm revelado um aumento gradual e consistente da temperatura média global ao longo do tempo. Além disso, os registros históricos, como os anéis de árvores, sedimentos e núcleos de gelo, também fornecem informações valiosas sobre as variações climáticas do passado. É válido também mencionar o estudo da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera e também as medições diretas e amostras de ar preservada em gelo antigo, que mostram um aumento significativo de CO2 e de outros gases de efeito estufa desde a Revolução Industrial. Uma das consequências mais evidentes do aquecimento global são as mudanças nos padrões climáticos em diferentes regiões do mundo. Essas mudanças estão relacionadas ao aumento da frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, como ondas de calor, secas prolongadas, tempestades mais intensas e o aumento do nível do mar. O aumento da temperatura média global cria condições propícias para o surgimento de ondas de calor mais frequentes e mais intensas. Regiões que já experimentam altas temperaturas podem enfrentar situações ainda mais extremas, com consequências para a saúde humana, a agricultura e o ecossistema. Além disso, as secas prolongadas têm se tornado mais comum em muitas partes do mundo, afetando a disponibilidade de água, a produção agrícola e a sobrevivência de ecossistemas sensíveis. Os eventos climáticos extremos, como tempestades intensas, tornados e furacões, também têm se tornado mais frequentes e mais intensos em algumas regiões. Esses eventos podem resultar em danos significativos à infraestrutura, perdas econômicas e, o mais preocupante, colocar em risco vida de pessoas. O aumento do nível do mar é outra consequência do aquecimento global, devido ao derretimento das calotas polares e das geleiras. Isso pode levar à inundação
destruição de áreas costeiras, colocando em risco comunidades e ecossistemas costeiros. O aquecimento global tem causado impactos alarmantes nos ecossistemas e na biodiversidade do nosso planeta. Uma das consequências mais visíveis é o derretimento das geleiras em regiões polares e montanhosas. Esse derretimento acelerado está levando ao aumento do nível do mar, ameaçando comunidades costeiras e ecossistemas sensíveis como os recifes de coral. Além disso, a acidificação dos oceanos é outra consequência direta do aumento das concentrações de dióxido de carbono na atmosfera. A absorção desse gás pelos oceanos resulta em um aumento da acidez da água, o que prejudica os organismos marinhos, como corais, molúsculos e algas, que dependem desse equilíbrio delicado de pH para sobreviver. As mudanças climáticas também têm um impacto significativo na perda de habitats naturais. O aumento da temperatura e as alterações nos padrões de chuva podem levar ao declínio de florestas tropicais como a Amazônia e de outros ecossistemas terrestres. Isso resulta na perda de biodiversidade, com a extinção de espécies vegetais e animais que dependem desses habitats para sobreviver. O aquecimento global é um tema complexo e multifacetado, que envolve diversos aspectos, desde as atividades humanas até os processos naturais do nosso planeta. Existem argumentos sólidos e evidências científicas que apontam para o papel significativo das ações humanas no aquecimento global, através da emissão de gases de efeito estufa, desmatamento e outras atividades industriais. Por outro lado, também existem pontos de vista que questionam a contribuição humana e enfatizam a variabilidade natural do clima. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Comentem aí o que acha do aquecimento global. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.